Web Rádio ABC. Web Rádio ABC. Web Rádio ABC. A rádio da Ciban. A partir de agora, você vai refletir, analisar e questionar tudo o que você sabia. Começa o programa Mentes em Ação. Apresentação de Flávia Piaia e Adoni. Aqui na sua rádio na internet. Web Rádio ABC. Muito boa noite a todos. Começa aqui na Web Rádio ABC, a sua rádio na internet, mais um programa Mentes em Ação com Flávia Piaia, comigo Adoni, onde você participa através do Facebook WRA Santo André. Agora você participa e tem mais. Esse programa está sendo filmado e a gente vai deixar disponível no YouTube, na página da rádio, nos vídeos, para que você possa ver e rever e compartilhar com os amigos a hora que você quiser, porque o tema de hoje é Você Vale Muito a Pena. E você participa através do Facebook WRA Santo André, o meu Adônio da Flávia Piaia também, qualquer um deles você pode participar através do bate-papo. Quer ligar para cá? 2355-5867 é o telefone para você participar ao vivo, se assim você desejar. Se não, você ouve a gente, webradioabc.com.br, tanto no teu notebook, no seu computador, como também no tablet, no celular. O importante mesmo é que você esteja junto da gente. Muito obrigado. Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2014, horário brasileiro de verão, 20 horas 5 minutos. Flávia, boa noite. Boa noite, Adoni. Boa noite, ouvintes da Web Rádio ABC. Estamos aqui mais uma vez com esse programa Mentes em Ação, trazendo aí para você mais um tema de reflexão. E o tema de hoje, né, Adoni, que foi muito bem escolhido para nós podermos valorizar o ser humano, é que você vale muito a pena. Então nós precisamos colocar na mente das pessoas e fazer com que elas acreditem que cada um tem o seu valor. Então você vale a pena. E o tema de hoje é isso aí. Eu quero que vocês participem aqui conosco através do WRA, tá? O Face aqui da rádio, WRA Santo André, através do Facebook do Adoni ou através do meu, Flávia Piaia, para que a gente possa aí conversar. Mas, de coração, gostaria que vocês entrassem pelo WRA para que vocês possam fazer as perguntas através do Adoni, porque aí a gente consegue mensurar melhor as pessoas que estão adentrando a rádio. Não é isso, Adoni? Sim, mesmo porque, né, Flávia, o WRA Santo André é o Facebook onde você tem a oportunidade de participar de todos os programas da rádio. Todos os locutores interagem pelo WRA, além do Facebook pessoal de cada um. Então, o interessante você estar no WRA é por isso, porque você não tem dificuldades para participar de nenhum dos programas. E é isso aí. E eu gostaria, então, de começarmos, né, a falar o quanto que cada um tem o seu valor e quanto que cada um realmente vale a pena estar nesse mundo, viver essa vida, né? Então, na verdade, nós precisamos parar e começar a perceber o quanto que a nossa vida é cheia de valores. Muitas vezes nós não conseguimos observar o quanto de valor que nós temos na nossa vida, né? O quanto que nós precisamos admitir que na nossa vida nós temos tanto o lado bom quanto o lado ruim, e nós já falamos isso aqui, mas o quanto que cada pessoa é importante. Por quê? Porque se você tem um problema no seu trabalho, se você tem um problema com o vizinho, se você tem um problema em qualquer outro lugar, existem outras pessoas que estão ali do seu lado, seus filhos, seu marido, sua mãe, seu pai, quem quer que seja, você tem um valor para alguém. E não é um valor material, é um valor que é imensurável. É a sua vida, é aquilo que você traz na essência do outro. Então, isso que é muito importante de nós estarmos falando aqui hoje. Com certeza, e principalmente no momento onde cada um, com a onda da internet, das redes sociais, isso é um caso, não é só dos jovens, não, questão de pessoas de qualquer idade, acaba às vezes se isolando do resto da família, das pessoas da casa, com a ideia de que, você, como é que a gente pode dizer? Poderia dizer um vício, Flávio, alguma coisa assim? A pessoa, por exemplo, ficar realmente fixo no Facebook constantemente?
E deixando outras coisas de lado, inclusive as pessoas? Não deixa de ser um vício, né? É uma atitude que essas pessoas tomam como uma atitude comportamental e que às vezes elas precisam ser revistas, né? O quanto tempo essa pessoa está impactando no relacionamento virtual e não no relacionamento de pessoa a pessoa, olho no olho. Então, isso também é muito importante para você, aí, ouvinte, estar repensando nas suas atitudes e mudar, às vezes, os modelos mentais dessas atitudes para voltar a se relacionar. Eu sempre vou dizer aqui, está faltando no nosso mundo mais relacionamento olho no olho. A tecnologia ajuda, mas ela nunca vai aproximar a essência do olhar, ela nunca vai aproximar a essência do cheirar, desenvolvendo os 5 sentidos da pessoa, de uma pessoa para outra. É a química, tá? A química da amizade, a química do amor, a química da união, e aí vai. Isso é muito importante. Por falar em importância, deixa eu já dar uma boa noite pro pessoal que está ligado aqui. Uma boa noite para Paixão Lúcia, para Carlos Dias, Cíntia Del Nero, Fátima Gomes, Zilama Mendes, deixa eu ver quem mais está por aqui, Juliana Vieira, Sandra Gravanich, e vocês também, né? Como é que faz para a gente falar o nome de vocês? Basta você, um dos Face que a gente falou, principalmente o WRA Santo André, o da Flávia e o meu, você chamar no bate-papo ou colocar qualquer publicação de preferência relacionada ao assunto que a gente está falando, a gente vai mencionar no ar e associar seu nome a isso. A não ser que você não queira. Se não quiser, aí você menciona que está falando em anonimato. Mas o tema de hoje não tem problema. É que às vezes a gente põe uns temas que as pessoas ficam um pouco inibidas de revelar o nome, né, Flávia? Exatamente. Mas não é o caso de hoje. Isso. Quero também falar do grupo Eu Quero Ter Mais de 1 Milhão de Amigos, que até a presente data a gente está com 13.365 pessoas. Muito obrigado. Nossa, realmente é um privilégio, né? Os ouvintes aí prestigiando toda a nossa programação da Web Rádio, que a gente sempre diz aqui, né, Dona? É sempre feito com muito carinho, com muita dedicação e muita cautela, no sentido de informação, de musicalidade e também de princípios que a rádio vem construindo desse tempo que ela já está em ação, né? E logo, logo a Web faz aí 2 aninhos, né? Passa rápido, né? Logo, em maio, né? Eu lembro em maio, a gente mudando para cá, toda aquela ansiedade, quando completou 1 ano, né? E de repente estamos aí, já está batendo na porta os 2 anos. Isso é um grande fator, o qual o nosso tema de hoje. Cada um que construiu, cada um que vem dentro dessa jornada da web tem o seu valor. Então, cada pessoa tem um valor de construção, né, de desenvolvimento humano, e ela compõe a vida de outras pessoas, mesmo achando que às vezes não fez nada, mesmo achando que às vezes não é um profissional, que não está trabalhando, mas você compõe a vida de alguém, você preenche a vida de alguém com alguma situação de vida. E isso é muito importante a gente ter como questão de filosofia de vida também. As pessoas precisam parar de ter o achismos, né, de achar que não tem valor, e cada um tem sim. Então, se você está lá reclamando da vida o tempo todo, se você está aí simplesmente achando que a sua vida se perdeu, volta, pensa, vale muito, a sua vida vale muito. O quanto que você teve que se desprender para aprender a falar, andar, o quanto que o nosso corpo é magnífico pela construção divina, que seja, quem quer que acredite ou não, o quanto que a nossa máquina humana ela é sábia e nos faz valer a pena. Sim. E muitas pessoas não dão esse valor. Então, pessoas que estão em fases terminais, nas camas de leitos de hospitais, né, sabem hoje o que seria o valor de cada pessoa, de cada dia, de cada inspirar e expirar. Então, eu acho que a gente tem que dar valor, sim, e não só para os objetos ou para a construção material, mas principalmente o valor da vida humana. Outro dia eu li um texto aqui, que o ponto principal era isso. Hoje a gente vive uma época em que tudo é descartável, porque antigamente, se um sapato soltasse uma sola, por exemplo, você corria no sapateiro para consertar. Uma geladeira dava um problema, você mandava consertar e assim por diante. Hoje não, acontece, você já está pensando num produto mais moderno, mais interessante, em quantas parcelas eu vou pagar sem juros, e descarta imediatamente aquilo que deu problema. E a gente está fazendo a mesma coisa com as pessoas, né? Chega uma certa idade, o que faz? Se descarta para um asilo, às vezes joga no hospital. Poucas pessoas mantêm a pessoa realmente do lado, acompanhando passo a passo, né? Diante
da evolução da vida, que é assim, né? Não tem como não ser. Todos nós vamos passar por isso, a não ser que que acabamos morrendo antes, mas não é o que as pessoas esperam, né? Mas mesmo assim, muitas pessoas que já acabaram a sua essência, a sua existência ao lado de outras pessoas, continuaram tendo o seu valor. Então, o valor é tudo aquilo que você constrói em termos de atitudes, de estar se fazendo presente nas horas certas, né? Então, tudo aquilo, por exemplo, um pai de família, né, Adoni? Um pai de família construiu, de repente esse pai de família falece, vai embora. Tudo aquilo que ele construiu de essência, de moral, de ensinamento, da construção do aprendizado dos filhos ou até mesmo da esposa, tem o seu valor. Mesmo que ele se vá, essa essência permanece no outro, porque é a essência que foi construída pelo valor do outro. Então, se cada um tem o seu valor, se eu acredito que você, Adoni, tem o seu valor, cada ouvinte tem o seu valor, por que eu não vou acreditar que eu tenho o meu valor? E aí que está a essência que as pessoas precisam começar a pensar realmente. Porque muitas vezes a gente se olha e fala, nossa, eu não sou como fulano de tal, queria tanto ter aquilo e não tenho. E aí começa realmente aquele conflito interno com você mesmo. E aí você está trazendo de novo os achismos negativos para você mesmo. Então, se a gente parar para pensar que até cada ressentimento que você tem em relação a você mesmo, em se desvalorizar, está na hora, então, de parar, se libertar desse sentimento e falar assim, não, eu tenho o meu valor. Se você, outro, não me valoriza, não preciso que você me valorize tanto. Eu me valorizando, eu já estou tendo o meu poder mental de construção e valorização para a minha vida. Isso é o que mais importa, né? O que a gente pode chamar de independência, né? O que não é fácil, a gente sabe, mas é o ideal para que você consiga, né, não ficar realmente tendo sérios problemas esperando que alguém te traga algo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém novo aqui, alguma novidade para a gente falar. Sim. Jane Mary Gonzaga e Leia Santos, também muito boa noite, obrigado por estarem ouvindo a gente, porque é muito importante a companhia de vocês. Flávia, então essa questão, você vale muito a pena, né? A gente já está acostumado a ver que quando as pessoas chegam ao mundo, existe aquela expectativa, isso a gente está falando a maioria das vezes. A gente sabe que existe casos que não ficou só na novela de jogar na caçamba, né? Acontece literalmente isso no dia a dia. Casos, no dia a dia, já vimos. Mas isso é um fato isolado. De modo geral, as pessoas esperam com ansiedade uma gravidez, a mãe principalmente, né? E quando a criança nasce, é o foco da atenção da família em si e das pessoas em volta. À medida que vai crescendo, parece que isso vai se distanciando, né? Esse processo das pessoas mais distantes vai acontecendo. As pessoas vão, cada um ficando na sua, é um processo normal. E quando chega numa certa idade, então, você está sozinho. Então, por quê? Porque as pessoas não aprenderam a dar valor a cada ser humano e, mais do que isso, entender que cada ano, cada dia, cada minuto é uma vitória. Porque é muito mais fácil, se você parar para pensar, você vai ver, se você pesquisar aí no Google da vida, você vai ver, que é muito mais fácil você morrer do que você viver. Qualquer coisinha é o suficiente para tirar a tua vida. Adoni, se nós pararmos para pensar que esse contexto que as pessoas colocam as crianças nas caçambas seria uma desvalorização da vida. Mas se você parar para pensar que essa pessoa que está colocando uma vida na caçamba é porque ela mesma não aprendeu a valorizar ela mesma, com a competência ou achando alguma estratégia, alguma solução melhor para poder cuidar de outra vida. Então ela não consegue nem se enxergar como uma pessoa competente para uma ação tão importante que é cuidar de outra vida. Então, realmente, quando a gente para pensar que existe um ser que está desequilibrado, que não consegue ver o seu valor para enxergar uma vida tão pequenininha e frágil para ser colocada numa caçamba, dentro desse contexto já que você colocou, então é porque realmente essa pessoa ela tem muitos problemas com ela mesma e sempre vai ter problemas a partir do momento que abandonou o outro, porque aquilo não sai da mente. Isso pode passar alguns anos, mas quando chegar na sua velhice, quando chegar na solidão, é que realmente vai sentir o peso dos erros que foram cometidos, né? Então, o valor de uma pessoa, ela
intangível, porque você não é como os direitos humanos dizem, né? Ah, matou coitadinho do bandido, vamos lá, vamos ajudar o bandido, né? Mas e a vida daquele pai de família ou daquele jovem que se perdeu? É intangível, não existe cesta básica que pague, não existe dinheiro que se pague uma vida, Doni. Não existe lei que pague, né? Pelo valor que ela significa para o outro, para o seu familiar. Então, por isso que eu estou dizendo aqui, e eu trouxe esse contexto que você vale muito a pena. Por quê? Porque nós precisamos realmente fazer valer aquilo que é de direito nosso. Se as leis foram criadas e elas estão aí, por mais que os nossos políticos finjam que elas não existem e às vezes são burlados, né? Nós temos que nos unir para fazer valer o valor de uma pessoa ou de todas como uma comunidade ou uma sociedade. Então, a cada direito que nós temos que nos valorizar. Porque se é direito de um, é direito de todos. Ok? Então, o meu direito é o mesmo que o teu dentro da Constituição, é direito dentro do meu município, dependendo de portarias que se faça, e direitos também de querer viver bem com qualidade de vida. Isso eu estou dizendo no sentido social, no sentido sociedade, município. Agora, se a gente parar para pensar que a minha vida vale muito mais, porque hoje eu faço o que eu gosto, né? Foi fácil chegar a fazer o que eu gosto? Não, não foi. Tive que ter aprendizado, tive que ter muitos obstáculos na frente. Todos nós temos obstáculos, ninguém vive feliz o tempo todo, a gente já disse isso aqui. Mas olha o quanto que vale minha vida. A minha vida, eu por ser mulher, eu gerei outras vidas. Quem ainda não gerou, poderá gerar. E quem não consegue gerar uma vida, valorize uma vida de que se adotou. Ou valorize aquele que você ajuda e está sempre ali apoiando, que são seus familiares, que são as pessoas mais importantes na sua vida, que são a sua base. Então, nós acreditamos que quando tem uma pessoa idosa que está acamada, ou mesmo um jovem, né, que está lá tetraplégico ou paraplégico, ou qualquer deficiência que se tenha, o valor da sua vida é tão imensurável, porque a superação, quando você descobre que você consegue superar todas as dificuldades da sua vida, porque ela tem um valor e você consegue mostrar isso para você mesmo e também para os outros. Aquilo que você achava que você não era capaz. Então, nós estamos falando de capacidade. Valorizar a você mesmo é uma capacidade que você tem e que você não valoriza. É verdade. E Flávia, você mencionou aí a questão das pessoas deficientes. Você acha que houve melhora nessa questão? Porque, assim, questão de valor mesmo, porque há um tempo atrás as pessoas tinham uma discriminação muito forte com as pessoas que viessem com alguma deficiência, né? Eram literalmente deixados mesmo para segundo plano. Não se tinha nem estrutura para se levar em algum lugar. Hoje já se preocupa em criar alguns mecanismos, assentos especiais, vagas em estacionamento, embora ainda estamos em passo de tartaruga. Mas e as pessoas? Você acha realmente que as pessoas melhoraram esse conceito, pelo que você percebe aí no dia a dia? Adoni, por que melhoraram, né? A questão da conscientização hoje em dia, ela já começa na escola, na questão da inclusão. Então, as crianças hoje em dia já estão crescendo habituadas à inclusão, né? Então, vamos falar dessa nova geração que está vindo aí. Se nós pegarmos a geração, nós temos a geração X, Y e Z. Eu e você somos da geração X, ok? Somos mais velhos. Tem a geração Y, que é um pouco mais nova, e a geração Z, que é esses adolescentes que são totalmente tecnológicos aí, que já sabem mexer com todo quanto é tipo de tecnologia, ok? Então, se a gente parar e pensar que dentro desses contextos, se na nossa época a família escondia a pessoa com deficiência por falta de comunicação, orientação e apoio, hoje as políticas públicas vieram ajudar bastante. Então, quando a gente para pensar que a pessoa com deficiência ela já vai ocupando o seu lugar, ela consegue se agrupar em grupos para promover políticas públicas eficientes,
aí dentro de uma sociedade começa sim a ter a conscientização. Porém, como você disse, nós estamos ainda a passos lentos, já que temos tantas legislações, tantas leis aí vigorando, mas eu sempre digo aqui, está faltando o quê, Adoni? A fiscalização. Enquanto não tiver uma fiscalização saudável, uma fiscalização eficiente para se cumprir todas as leis que foram colocadas nesse nosso país, a coisa não funciona. Então sempre vai ter um buraco, sempre vai existir espaço para preconceito, espaço para não ter espaço para cadeirantes, para acessibilidade, que é uma vergonha nos dias de hoje. Aí você colocou um ponto interessante. Então a gente pode entender que se a gente quer que alguma coisa mude, ela tem que começar na infância, a educação na infância. De preferência nos pais, né? Se isso não acontecer, porque a escola teria que ser uma continuidade, né? Mas se não, pelo menos através da escola nos primeiros anos, para poder dar ali uma formação, uma conscientização. Isso, eu acredito até, Adoni, eu volto a dizer aqui, a escola, ela não é a obrigação da educação e conscientização total. Isso tem que vir da família. A família tem que se mobilizar ao meio onde ela vive, na comunidade, na sociedade ao qual ela vive, e a escola ajudar a divulgar a questão do conhecimento e mostrar que essa pessoa, esse estudante com deficiência tem a sua competência de aprendizado. Eu quero mandar um grande beijo para o Felipe Augusto Diogo, ele é locutor de uma rádio, da Rádio Paraty, ele é cego, né? E o Felipe é extremamente competente, é jornalista, tá? Então ele está nos escutando aqui, um beijo para você, Felipe, fico honrada de você estar nos escutando, e o Felipe é um grande exemplo de pessoa com deficiência que teve a sua superação e com eficiência. Por quê? Porque teve uma base familiar que lhe deu suporte e espaços também de acessibilidade que conseguem colocar ele para ele atuar dentro da sua área. Então, isso é muito importante. A conscientização começa daí, Adoni. Às vezes a pessoa não conhece e elas têm medo de se aproximar de uma pessoa com síndrome de Down, às vezes uma pessoa realmente com uma deficiência cognitiva, por falta de conhecimento. Mas quando você está do lado de alguém que tem um irmão que tem uma deficiência cognitiva e você começa a ver que tudo aquilo não é tudo aquilo que você imaginava, o conhecimento ele vai realmente tirando essas sensações de medo, de aproximação ou até de preconceito, viu, Adoni? O preconceito ele é o quê? Eu tenho preconceito de algo que eu desconheço, então eu acabo abominando porque eu tenho medo de atuar ou de me tornar igual. É uma coisa assim, é uma coisa que acaba se tornando muito pesado na sociedade de hoje. E eu quero mandar um beijo também para o Carlos Dias, um maratonista. Carlos Dias estará conosco aqui, se Deus quiser, na próxima sexta-feira, se ele tiver agenda. É um grande maratonista aí que viaja o mundo todo correndo. Carlos Dias, ele diz assim: o ser humano é o único ser que sabe que vai morrer e vive inquieto com essa certeza. Outros animais vivem tranquilos sem essa preocupação. Então devemos importar o outro para o nosso íntimo e, ao fazer isso, valorizamos o outro e a nós mesmos.